vez, muito bem-vindos, muito bem-vindas. A gente está no nosso super evento da Semana Afro, e hoje nós temos a ilustre presença do professor Ivair, com um tema, conforme o professor Nelson aqui desenhou muito bem, um tema de relevância, que vem seguindo uma ordem crescente, né, da história, da parte econômica, da parte de educação, de políticas públicas voltadas para a população negra. Então, qual que é nosso intuito, nosso objetivo aqui? É ter esse movimento, né, que seja algo que possa perpetuar, que possa ter uma cultura de ter os temas assim, que a gente tenha mais conhecimento e aprenda a conviver melhor, porque isso faz parte da nossa essência humana. A gente tem que respeitar, tem que aprender, e então é um tema muito importante que a gente vem aqui mostrando ao longo dessa semana, tá? Eu vou pedir para o professor Nelson, quero agradecer, antes, professor Nelson, eu quero agradecer a presença aí de todos e todas que eu já estou vendo. Como eu falei, né, são coordenadores, coordenadoras, são professores, professoras, alunos, alunas, comunidade, outros funcionários, são apoio, então vieram prestigiar, sejam muito bem-vindos, e nós, como a gente vem fazendo, né, terça, quarta, as perguntas e comentários podem colocar no chat, tá, que a gente vai lendo ao longo aí da explanação. E agora, professor Nelson, é com você. Bom, muito bem. Então, eu vou fazer a apresentação do Ivair. O Ivair Augusto Alves dos Santos, ele é graduado em Química pela Universidade Federal de São Carlos, possui mestrado em Ciência Política pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, e doutorado em Sociologia pela Universidade de Brasília. Também tem especialização em Relações Internacionais pela UNB, especialização em Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana pela Fiocruz, e é servidor público da Secretaria de Saúde de São Paulo. Publicou 4 livros e 5 capítulos de livros, é diretor das Relações Internacionais da Associação Brasileira dos Pesquisadores Negros, a ABPN, tem experiência na área de sociologia, com ênfase em direitos humanos, atuando principalmente com os seguintes temas: direitos humanos, políticas públicas, ações afirmativas, estudos sobre África contemporânea, políticas de saúde do trabalhador. Então, vou parar por aqui, porque senão a gente só vai ficar no currículo do Ivair. Então, Ivair, você que está com a palavra agora. Fica à vontade. Vocês estão conseguindo me ver? Tudo bem? Tá Sim, tranquilo? perfeitamente. Tudo em ordem. O que eu queria dizer primeiro era agradecer ao Senai essa possibilidade da gente estabelecer um diálogo. Eu já falei para vários públicos aqui fora do país, mas eu nunca falei com uma unidade do Sistema S. Então, falar com o SESI, para mim, é uma honra de poder estabelecer esse diálogo, que eu espero que a gente possa aproveitar e tal. Vocês viram pela minha trajetória de vida que eu comecei como químico e, ao longo da vida, eu fui aproveitando as oportunidades para estudar os assuntos que me interessavam, né? E também exerci muitos cargos na administração pública. Fui um dos fundadores e criadores do Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra do Estado de São Paulo, fui um dos criadores da Coordenadoria do Negro na Prefeitura e fui diretor do Departamento de Direitos Humanos do Ministério da Justiça no governo Fernando Henrique, nos 2 mandatos. Então, eu andei bastante. E quando eu comecei a militar, isso estou falando nos anos 70, eu comecei a ouvir falar muito de um tema que, para mim, era novidade, eram as ações afirmativas, né? Eu não entendia muito bem, isso eu vi em 1970, 69, eu já ouvia falar disso. Então, são mais de 50 anos que eu ouço falar
E aos poucos eu fui me interessando. Quem me trazia essas informações eram os americanos. Os americanos, chamados brasilianistas, eles vinham para o Brasil e eles interagiam com a juventude negra e tal. E lá eles passavam o que estava acontecendo no movimento de direitos civis nos Estados Unidos. E a gente ficava muito interessados nesse movimento e no movimento de libertação dos países africanos. Lembra que nos anos 70, Guiné-Bissau, Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, eram colônias de Portugal. E a gente ficava muito interessado em acompanhar como é que se daria essa quebra do colonialismo nas colônias portuguesas, de língua portuguesa. Então, esse era o caldeirão com que a gente foi formado, acompanhando o movimento de direitos civis nos Estados Unidos e também a luta contra o colonialismo e a luta pela independência e pela formação dos países de expressão portuguesa. E isso nos dava a entender que as coisas no Brasil, a gente teria que passar por um processo muito longo de discussão da existência do racismo, né? Porque nos anos 70 a gente lutava muito para denunciar, dizer, olha, o Brasil não é uma democracia racial, o Brasil é um país em que o racismo é praticado cotidianamente. As pessoas diziam que não, que aquilo a gente vivia em plena harmonia. Com o tempo, a gente foi conseguindo levar para a mídia essa ideia do que seria esse trabalho de denúncia sobre o racismo. Bem, um dos documentos com que a gente aprendeu a trabalhar rapidamente foi a Declaração dos Direitos Humanos e as convenções internacionais. Vou explicar. A Declaração dos Direitos Humanos são 30 artigos, os 10 primeiros falam de direitos civis, os 20 primeiros falam de direitos civis, o 21º fala de direitos políticos, e do 22º ao 30 fala de direitos sociais. Então, a declaração sempre tem que ser vista como uma fonte inspiradora para a gente fazer políticas públicas, principalmente. Bem, essa declaração, com o passar do tempo, foi necessário fazer outros instrumentos legais internacionais para cobrir aspectos de violação de direitos humanos. A primeira convenção que foi feita foi a Convenção Internacional para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial. Ela foi feita em 68 e o Brasil foi um dos primeiros países a ratificar. Ratificar significa que aquilo passa a incorporar a nossa legislação, passa a incorporar e fazer parte disso. E essa convenção foi muito importante, porque ela definia o que é o racismo, e no seu inciso 4 do primeiro artigo, ela falava de uma maneira bastante aberta que os países que ratificavam eram necessário que eles executassem políticas para superar o racismo. Bem, o Brasil, ao mesmo tempo, quando você ratifica uma convenção, você tem que fazer regularmente, você tem que entregar um relatório das coisas que você está fazendo no Brasil. Bem, o que acontece? Se o Brasil assinou em 68, ele tinha que entregar, né? Aí ele entregou um relatório que dizia que no Brasil não havia racismo e que o racismo, inclusive, era combatido na Constituição, porque a Constituição dizia que todos eram iguais. Isso criou um certo espanto por parte do sistema das Nações Unidas e voltou a cobrar. O Brasil ficou sem mandar relatório de 70 até 1995, veja só. Passaram-se praticamente 25 anos e o Brasil não mantia. O Brasil resolveu manter a posição oficial e tal. Em 95, o Brasil passou a fazer esse relatório, mas o Brasil tomou uma posição diferente. Ele assumia que tinha racismo e que havia que fazer políticas para superar essa discriminação. Bem, em 95 eu já estava em Brasília, mas a minha experiência de fazer políticas, ela começa
em 84, no governo Montoro. A gente criou um conselho, a gente começou a fazer testes na Secretaria de Educação, na Secretaria do Trabalho, na Secretaria de Saúde, de políticas que precisavam ser realizadas para combater o racismo. Na educação, basicamente, qual que era a grande discussão? Eu estou falando da Secretaria de Educação de São Paulo, que é a maior secretaria do Brasil, ou seja, pelo número de professores, pelo número de alunos. Então, qualquer coisa que você faça ali na secretaria, isso tem uma grande repercussão. Então, a gente começou fazendo uma pesquisa, mapeando como é que os professores pensavam sobre esse tema. Depois, a gente começou a elaborar materiais sobre Zumbi dos Palmares e distribuir isso nas escolas. Então, a gente fez em 84, 85, a gente começou a distribuir nas escolas folhetos, cadernos sobre Zumbi dos Palmares, mas com a visão renovada. A gente não ia falar da Princesa Isabel, que liberou os negros, não, a gente começou a falar de Zumbi, falando da importância dele para resgatar o orgulho, e isso a gente conseguiu fazer. Mas, por outro lado, aquilo para nós era um laboratório, para entender como é que nós tínhamos que atuar em termos de governo federal. Então, a gente fez muito material didático para poder fazer isso. E a gente também rompeu aquela ideia de que a gente só deveria trabalhar denunciando o racismo. Não, a gente queria elaborar políticas que pudessem contribuir para o engrandecimento, para o resgate da nossa história e tudo mais. A gente começou a mexer com a educação. Por que a educação? Porque a educação você tinha muitos professores negros, muitos professores. Até eu vou perguntar para o Nelson, depois ele vai me dizer quantos professores negros tem o SESI. Se ele puder me lembrar, você vai me dizer e tal. Bom, então, Nelson, nós começamos a fazer isso. Então, nós fizemos aqui de São Paulo como se fosse um laboratório. Na área do trabalho, a gente fez seminários. Você deve ser um pouco mais novo que eu, mas você deve lembrar do Joaquinzão, do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo. E ele foi um parceiro importante, porque ele contou para nós várias experiências que ele teve de racismo. Por exemplo, ele mandava um dirigente sindical e fazer negociação numa empresa. Se esse dirigente sindical era negro, a empresa até mesmo se recusava a receber esse trabalhador. E ele contava para nós que a partir daí ele começou a fazer movimentação. Ele conseguiu fazer um evento belíssimo sobre o racismo no mercado de trabalho. E foi tão importante que nós conseguimos reunir naquele momento vários sindicalistas negros e tal, que não existia CUT, não existia, seja, estava tudo informação. A gente conseguiu trazer esses vários. Qual que era a ideia? Como é que a gente trabalha com recursos humanos para poder combater a discriminação racial que é na entrada? E a gente descobriu coisas importantes. Naquela época existia um sistema que o Ministério do Trabalho fazia para sistematizar os empregos. Então, você ligava para lá e falava assim, eu preciso de um funcionário e tal. E aí, dentro desse formulário, que estava no Ministério do Trabalho e na Secretaria do Trabalho, existia um quadradinho que dizia se a pessoa era negra ou não. Havia empresas que diziam, negra eu não quero. A gente começou a denunciar que havia um sistema de exclusão dos negros que era promovido pelas empresas. Veja que coisa interessante. No campo da saúde, a gente começou a resgatar um trabalho pioneiro de uma médica que começou a apresentar para nós que existia uma doença que atacava prevalentemente negros, né? E essa doença recebeu o nome de anemia falciforme, porque as fórmulas dos glóbulos tinha a forma de um falciforme. E isso trazia e traz muito sofrimento para a população negra. As pessoas, às vezes, não sabiam que aquela doença, não é que é a doença de negro, mas havia uma prevalência de negros que podiam contrair essa doença e tal. E havia forma de você combater isso, até porque
a forma de tratamento era um tratamento barato e tal, mas como não havia difusão, muitos médicos nem sabiam como fazer aqui. Então, alguns médicos, alguns biólogos, tudo isso, viu, Nelson, a partir do conselho. O conselho no governo Montoro foi uma espécie de laboratório para a gente começar a compartilhar com o país, porque estou falando de São Paulo, compartilhar com o país inteiro de ações nesse sentido. E, ao mesmo tempo, a gente mantinha sempre esse diálogo com os americanos, para saber como é que eles faziam, como é que eles enfrentavam essas questões. Bem, a partir dos anos 80, a gente já começa a falar e participar de eventos internacionais falando de ação afirmativa. A gente não tinha ação afirmativa, mas a gente achou que era importante discutir o que é ação afirmativa. Eram políticas voltadas para a população negra que definiam metas e objetivos para superar o racismo em determinadas unidades, seja de empresas, seja de escolas e tal. E a gente começou, a partir dos anos 90, a fazer experiências para ver em que lugar do Brasil já existia isso. E aí, curiosamente, Nelson, eu li numa revista Exame, que havia algumas empresas no Brasil que estavam fazendo programas de diversidade. E estou falando em 94, hein? Estou falando agora, 94. E aí eu fiquei sabendo que existia uma de calça jeans, que existia em Cutias. E aí eu trabalhava na prefeitura, pedi um carro, me desloquei para conhecer a empresa de jeans. E lá eu tive a real certeza que o caminho era esse. Porque a empresa reconhecia que havia discriminação racial e que ela precisava empoderar os seus funcionários e trabalhar com as comunidades à sua volta. E aí eu fui vendo como é que você fazia. Nós damos cursos para nossos funcionários, a gente procura promover mulheres e negros. E aí eu fui falando, mas isso, como é que você faz isso? Eu fiquei, você pode imaginar, eu estou falando de 94, aquilo que eu tinha lido, conversado, eu sabia que tinha uma empresa no Brasil, com sede na Califórnia, que estava executando aquele trabalho no Brasil. Para mim, aquilo foi a luz para dizer, é possível. É possível você fazer trabalhos voltados para a população negra, para os funcionários negros, e com apoio da direção da empresa. E aí eu perguntei para ele quanto ele tinha gastado já naquele processo e tal. Aí ele falou para mim, olha, eu gastei $1 milhão. Quando ele falou isso para mim, veio a noção clara de que para você executar ação afirmativa, não é só discurso, não é só, você precisa ter investimento em curso, reparação, criar condições de trabalho, fazer trabalho de comunicação interna. Ali eu tive claro o seguinte, se eu quero fazer ação afirmativa. E aí, a partir daquela minha experiência, ela foi muito importante na minha vida. Porque depois de lá eu participei de dezenas e dezenas de programas de ação afirmativa pelo país afora. Mas eu tinha a certeza da sua realização a partir daquela experiência que eu tive lá nessa empresa em Cotia. Bem, quando há eleições e o presidente Fernando Henrique Cardoso ganha as eleições, eu me mudo para Brasília. E lá eu só tinha uma missão, era pautar o tema de ações afirmativas no Brasil. Estou falando de 1995. Então, você faz as contas, quantos anos a gente começou a dizer e fazer. Bom, lá eu comecei a fazer seminários, eu sempre começo fazendo seminários para poder esclarecer o que é o assunto, viajei o país inteiro falando sobre isso e tal. A gente participou da grande conferência mundial contra o racismo que foi em Durban, na África do Sul, e a gente começou a definir que era necessário realizar isso. As duas primeiras universidades estaduais que fizeram um programa de ação afirmativa foi uma da Bahia, a UERJ, e uma do Rio de Janeiro, a UERJ, e da Bahia, a UNEB. A UNEB fez por uma decisão do Conselho Universitário e a UERJ fez por uma decisão de uma lei estadual no governo Garotinho. O governo Garotinho baixou uma lei e a lei tinha que ser implementada, e foi implementada na Universidade Estadual. Então, essas duas universidades, a gente começou, eu estava no Ministério da Justiça, eu comecei a acompanhar e dar apoio
a dar apoio. Como eu estava em Brasília, eu comecei a trabalhar também a possibilidade de ser implementada a ação afirmativa na Universidade de Brasília. Então, eu trabalhei muito nesse processo de seleção, de como é que se fazia, como é que se montava a equipe e tal. Então, essa experiência das duas estaduais me deu cancha. E a federal, a Universidade de Brasília, foi a primeira universidade federal a implementar um programa de ação afirmativa. E isso era o projeto que nós tínhamos, enquanto negros, na educação. Mas havia outros projetos. Um deles era que a gente criasse programas que pudessem possibilitar a entrada de negros na carreira diplomática. Você sabe que o concurso do Itamaraty é um dos concursos mais concorridos. O que as pessoas não sabem é que para você se preparar para aquele cursinho, para fazer aquele cursinho preparatório, você gasta em média R$3.000. Gastava, hoje você gasta R$5.000 só de cursinho de preparação. Comprar de livro, isso tudo e tal. Então a gente começou a trabalhar isso em 95. Sabe qual foi a primeira ação que nós conquistamos em Itamaraty? Foi o cartaz. O cartaz até 95 só tinha brancos no cartaz. A gente falou, por que não tem negros? Aí no ano seguinte colocaram negros e assim sucessivamente foram colocando. Mas quando a gente conseguiu criar um programa, a gente criou um programa de bolsa. A gente dava uma bolsa de um valor razoável, que era uma bolsa de doutorado, para a pessoa se preparar e ele fazia o concurso. A nossa sorte é que daqueles 20 que nós apoiamos inicialmente, nós conseguimos colocar uma mulher como diplomata. E isso mostrava que o caminho era esse, de você investir. E aí, a minha experiência, que eu volto lá àquela experiência de Cotia, era o seguinte, para você empoderar uma pessoa, efetivamente, você não pode ficar fazendo programas de assistencial. Você tem que fazer um programa de empoderamento. Empoderamento significa o quê? Você tem que dar recursos para a pessoa sobreviver, para ela pagar o aluguel, para ela poder comer, para ela poder acessar a internet. Não é chegar lá e falar assim, ó, tá sua vaga lá, vai lá e faz. Não. Você pega uma pessoa da periferia, você conhece daqui da Zona Leste de São Paulo, e fala para ela, vai fazer o concurso do Rio Branco, você sozinho, com a cara e com a coragem, não vai conseguir. Precisa de ter um apoio. Um apoio que significa o quê? Recurso. Recurso para que aquela pessoa possa estudar, comprar os livros e tudo mais. Então, o programa de ação afirmativa, ele não pode ser visto só como uma porta de entrada. Ele tem que ser visto como uma porta de entrada, mas tem que ter um acolhimento, tem que ter investimento, tem que ter acompanhamento, tem que ter... Você tem que ficar monitorando, não pode deixar o indivíduo solto lá, você tem que monitorar esse indivíduo, dar apoio para ele. Porque senão, ou seja, a grande parte dos estudantes que entraram nas universidades por meio de cotas, eles foram o primeiro da família a entrar. Então, eles não tinham nem referência de um primo, de um tio. Então, eles chegavam na universidade e encontravam um clima hostil, né? Primeiro que ele não sabia direito como é que funcionavam as regras, que a universidade tem regra diferente, né? Você tem que saber utilizar a universidade. E se você não tem quem o ampare, quem o diga para ele como é que funciona aquilo lá, ele não vai conseguir, porque ele não teve aquela socialização que os outros estudantes tiveram nesse processo. Bem, então, o campo que eu quero chamar a atenção é se um dia o SESI decidir que vai fazer um programa de ação afirmativa, tem que ter clareza que precisa ter uma equipe afinada, tem que ter uma equipe que vai saber fazer a seleção de quem é negro, quem não é negro, vai ter que acolher esses estudantes, vai ter que ajudar, dar uma bolsa, uma empresa pode ajudar a dar uma bolsa. Você tem que fazer um programa que ampare esse estudante que vai entrar nas faculdades do SESI. Se você não fizer isso, a ação afirmativa vai nascer capenga. E uma outra coisa que os jornais estão dizendo nessa semana da consciência negra é que a gente precisa pensar também a ação afirmativa para os professores, né? Ou seja, você não tem professores negros em faculdades. A gente conseguiu fazer e isso é importante, um aluno se vendo um professor negro dentro da universidade, porque ele sofre tanta discriminação no seu dia a dia, sofreu para um indivíduo que passou pelo ensino fundamental e passou pelo segundo grau, pelo ensino médio,
esse indivíduo tem muitas histórias para contar de sofrimento, de querer desistir, porque a discriminação é pesada, não é uma discriminação fácil, né? Quando eu tinha a condição de falar em público, eu sempre perguntava na plateia se alguém tinha uma história para contar de racismo no período escolar. Inevitavelmente, de Santa Cruz a Macapá, todo mundo tinha uma história para contar. E eram histórias muito tristes, histórias de muito sofrimento e de muito problema de superação. Então, na educação, a gente investiu muitas reuniões, muito trabalho para poder superar. E veja só, desde o primeiro momento que a gente começou a falar de ação afirmativa, a gente foi ridicularizado. As pessoas achavam que a gente era doido, que a gente estava querendo importar coisa dos Estados Unidos, coisa desse tipo. E a gente provou, através dos anos, que a ação afirmativa na educação é um programa para a família, para resgatar os sonhos dos jovens de querer estudar. E a gente só conseguiu fazer isso através do programa de ação afirmativa. Mas, ao mesmo tempo que a gente começou a trabalhar com ação afirmativa, a gente trabalhou com a questão da saúde. A primeira questão da saúde é você saber quantos são os negros onde eles eram atendidos. Então, a gente trabalhou muito para criar uma portaria do Ministério da Saúde para criar a obrigatoriedade de colocar a cláusula negro, ou repetir as categorias do IBGE e as pessoas identificarem isso, quem são os seus pacientes, quem são os seus funcionários. Em todos os questionários a gente pensou nisso. Por que a gente pensou nisso? Isso é fundamental, você saber quem é que utiliza o Sistema Único de Saúde. Basicamente, a população negra. A população negra não tem dinheiro para pagar plano de saúde. Ela depende exclusivamente do Sistema Único de Saúde. E o Sistema Único de Saúde precisa saber como é que essa população negra, do que ela está morrendo, né? Está morrendo de diabetes, está morrendo por pressão alta. Então, quando você descobre que há uma incidência de mortalidade em algumas doenças, o que você tem que fazer? Você tem que criar programas de prevenção naqueles segmentos, com aqueles segmentos naquelas áreas. Por exemplo, por que os negros contraem mais pneumonia que os brancos? Também tem que saber fazer orientação de como é que você tem que orientar uma pessoa para que ela não contraia a pneumonia e como é que ela cuida daquilo. Então, a questão dos dados era para você fazer uma política, você precisa de duas coisas. Você precisa saber o universo que você vai trabalhar e precisa de recursos para poder fazer isso. No caso da diabetes, no caso da anemia falciforme, se implantou o teste do pezinho. É um teste que a criança, ao nascer, você já sabe se ela tem ou não tem. E conforme as pessoas descobrem que ela tem ou não tem aquela doença, ela vai ser encaminhada para isso e para aquilo lá e tal. E você precisa, a partir daí, realizar intercâmbio com outros países, como os Estados Unidos, que tem o mesmo problema, com a Jamaica, com alguns países africanos, que também têm alta incidência de anemia falciforme e de outras doenças. Você tem que se preocupar com a alimentação, falar assim, olha, você não pode ficar comendo certas coisas, porque isso vai alterar a sua pressão e você tem uma propensão a ter pressão alta. Tudo isso, Nelson, a gente começou a discutir e dentro do Ministério da Saúde e a passar essas instruções, e aí acabou se criando, em 2005, se criou o primeiro o programa de política, né, integral de saúde da população negra. O que era? É um programa que olhava para essas várias especialidades e pedia para que quando fosse visto um negro, que ele tivesse condição de ser acolhido e ele poder contar um pouco a sua história, seja no trabalho, seja em casa, que a partir daí você consegue fazer um diagnóstico mais completo. Mas para isso você precisa vencer aquela barreira. Para que eu vou fazer isso para negro quando todo mundo é igual? Não, não é todo mundo igual. Algumas doenças, a gente já tem provado que o índice de mortalidade é muito alto, por questões cardiovasculares, por questões de pressão, porque a pressão é um sintoma do qual vai afetar outros órgãos do ser humano. Então, se ele apresenta pressão alta, já é um indicador de que ele tem que tomar cuidado com o seu rim, tem que tomar cuidado, porque ele poderá
ter problemas cardio, inclusive do coração e tudo mais. Então, a questão da saúde foi criada uma política integral. Isso, veja só, por lei, hein? Em 2005. Todas essas políticas nem sempre são bem recebidas pelo gestor público. O gestor público tem uma reação de usar o seu senso comum, ou seja, de dizer que não tem problema, e você precisa saber reconhecer e trabalhar com esses novos parâmetros e tal. A questão da saúde é um dos grandes gargalos que nós temos que trabalhar nesse sentido de poder convencer os médicos e enfermeiros a olharem com mais atenção alguns indicadores, o indicador da pressão, de glicose, dessa população, para prevenir, para que eles não possam ter outros males e abreviarem a sua vida, quando ele podia ter uma vida mais completa em relação a isso. Bom, o que eu queria, e isso também a gente foi fazendo em diferentes áreas. Uma área que a gente começa a discutir, e eu acho que é importante para o Senai, você já ouviu falar da sigla ESG, que quer dizer Environment, Social e Government, ou seja, o que é? Falar do meio ambiente, das questões sociais e da governança nas empresas. A questão social está muito ligada à questão da diversidade, à inclusão dos negros dentro do mundo corporativo, que também é um mundo do qual você não tem uma boa recepção. Então, hoje, a gente tem feito um debate com a Bolsa de Valores, com as empresas que estão assumindo o ESG, ou seja, que estão começando a incorporar a preocupação com o meio ambiente, a preocupação com a diversidade, e isso é um assunto atual. Você viu agora a COP6 agora, né? Você viu agora que o Brasil está na mira do mundo internacional contra o desmatamento, e isso quer dizer, pela diminuição dos gases poluentes, né? Em especial o metano. E o metano sai... Onde que o Brasil produz muito metano? Na agropecuária. Então, vai precisar utilizar tecnologia para diminuir a emissão de metano. E o Brasil assumiu o compromisso disso e tal. Então, quando eu falo de ESG, parece que eu estou falando só de meio ambiente. Não, o S social quer dizer diversidade, quer dizer que as empresas têm que começar a trabalhar esse tema e tal. E tem mais, quando elas não fazem isso, elas podem ser pegas em situações dramáticas, como o Carrefour, por exemplo, que é o exemplo mais dramático, ou seja, por não se preocupar com essa questão, teve um prejuízo considerável na sua empresa por ter uma segurança que não respeitava a diversidade. Assim como o Extra, Lojas Americanas, a Ambev, todas essas empresas estão começando a se preocupar. Você viu os exemplos fantásticos da Magazine Luiza, que fez uma posição bastante importante, dizer, nós precisamos trabalhar com 100% de trainee negros, porque senão a gente não vai conseguir ter negro na direção só daqui no século que vem. Essas constatações mostram, e o programa de ação afirmativa, que a gente começou pequenininho, através de palestras na educação, depois migrou para a área dos concursos, depois migrou para a área da saúde. A gente foi aumentando, e hoje nós estamos discutindo com as grandes empresas. A gente está... E eu acho que o Senai é um lugar privilegiado para discutir ESG. Mas não discutir só a questão do meio ambiente, mas a questão social também, a questão da diversidade, né? Tem que discutir a questão da transparência, a questão da transparência governativa também faz parte do ESG. Mas aqui, um dos assuntos do qual eu acho que o Senai não pode deixar de olhar é esse olhar moderno que as empresas têm que utilizar uma nova métrica para medir o seu desempenho. Não é só lucro, não. Ela tem que medir a sua transparência, tem que medir a emissão dos gases de estufa, ela tem que pensar como é que a empresa dela está representando a sociedade, se há
se há minimamente respeitando a proporcionalidade do que é o Brasil hoje. E para isso, nada disso vai acontecer só com conversa. Tem que ter investimento, tem que ter trabalho, tem que ter gente que conheça para poder fazer. E um dos lugares que eu acho que hoje eu descobri, que eu não tinha pensado, que deve ser a vanguarda do debate da ESG, é o Senai. O Senai tem que preparar os seus jovens para esse novo mundo que vem vindo aí. Esse novo mundo não pensa só em lucro, ele pensa em outros aspectos importantes na questão da produção. E isso está sendo, e cada vez está ficando mais claro, que é um caminho sem volta. Você vê aparecer, você abriu o jornal hoje, se abrir o Jornal Valor Econômico, você vai ver lá a União Europeia começa a definir protocolos de não importar carne de locais onde houve desmatamento. O que significa isso? Significa que eles vão ter que repensar a produção de carne, porque a União Europeia está dizendo, não, essa carne eu não quero. Então, esse olhar sobre a economia está ganhando um outro olhar. E esse outro olhar passa pela ação afirmativa, passa pela discussão do racismo, passa pela superação, passa pela formação e passa pela tecnologia. Por que passa pela tecnologia? Porque você pega, por exemplo, uma empresa de software, né? E eles fazem vários algoritmos e tal lá. Esses algoritmos normalmente são feitos só por crianças, só por estudantes brancos. Conclusão, o resultado dele é que esse algoritmo muitas vezes acaba levando à discriminação de negros pela tecnologia. Isso hoje não é mais uma tese, alguma coisa. Não, é um fato. Em que boa parte... O que é? Ia falar, Nelson? Não. Então, o que eu queria deixar claro é o seguinte, eu queria terminar com essa provocação para que o Senai entre no debate da sigla mágica, ESG, e que a partir daí eles façam uma contribuição nova junto aos novos técnicos, aos novos trabalhadores, que têm que perceber que não basta só trabalhar pelo lucro, é preciso olhar para o meio ambiente, para a questão da diversidade da empresa e também para uma questão ética de governança ao trabalhar com a transparência e a governança da sua empresa, sem corrupção, com uma coisa clara, uma coisa transparente e tal. Então, Nelson, o que eu queria era terminar com essa provocação. Quando é que o Senai vai fazer um grande seminário sobre ESG? E aí a gente vai discutir todas essas 3 letrinhas de maneira profunda para preparar esse jovem para o novo olhar sobre a economia que está sendo formada. E com isso eu encerro e deixo a vocês as perguntas que vocês acharem necessário eu comentar. Muito obrigado. Professor Ivair, bom, primeiro, parabéns, né, pela brilhante explanação. Eu vi que você é muito polivalente, né? Você é da área da química, da saúde, tem estudos sobre a África contemporânea, eu dei uma olhadinha no seu currículo também. Para ficar mais claro, assim, o panorama, a nossa escola, essa aqui especificamente, nossa escola, ela é de química, né? Também que tem química. Nós começamos a desenhar uma pós-graduação em ESG, então a gente está atento assim a essas mudanças, a essas atualizações. Por isso que logo no início eu te falei que a gente está querendo uma cultura sobre a diversidade, né, com temas relevantes e que temas que possam influenciar as pessoas de uma maneira produtiva, tá? Então, eu vou abrir as perguntas, mas antes eu gostaria de te perguntar algo da saúde, que é extremamente importante também, né, para a população negra. Você comentou da anemia falciforme, que é uma anemia específica mesmo, né? Eu aprendi isso quando acho que eu tinha uns 20 anos, porque eu fui num hospital que eu descobri que eu tinha talassemia, que é uma doença exclusiva do Mediterrâneo, e na fila, né,
para ser atendida, eu estava junto com uma senhora negra e a gente conversou e ela falou: eu tenho anemia falciforme. Eu falei: que anemia é essa? Então, é tão assim, o que você trouxe assim me traz essas lembranças, essas coincidências que a vida nos permite a entender o porquê que a gente tem as coisas e que possa transformar, né, essas coisas em aprendizado e conhecimento. Então, eu gostaria que você falasse assim, na saúde, vocês trabalham com estatísticas, né? Como é que está hoje, 2021, a saúde, principalmente aqui em São Paulo, tem bastante, assim, pessoas qualificadas, negras como você, que trabalha com estatística, pesquisa, que sabe indicar justamente essas doenças que são típicas, né, da raça. Eu não sei nem como falar, porque Não, mas foi você pode falar à vontade. não, É, foi para mim uma novidade da pneumonia que você citou. Para mim pneumonia. porque eu não sabia, né, desse dado da pneumonia especificamente, né? Fala um pouquinho para nós assim, como que se dá isso, né? Olha, deixa eu te dizer o seguinte. Durante a pandemia, você sabe que as desigualdades foram Maiores. escancaradas. Foram Sim. escancaradas. É, Então, você sabe que boa parte das pessoas que mais morreram no estado de São Paulo e no país eram pessoas negras, por sim, várias situações. Primeiro, eles moravam em condições adversas, condições difíceis, né? Porque quando se fala que vai atingir a população negra, está falando das pessoas que moram mal, que não têm acesso à educação, que precisa pegar transporte coletivo, que muitas vezes não tem conhecimento, que tem que morar num lugar fechado, que não dá para você fazer separação numa casa certo. com 5, 6 pessoas. E os dados escancararam, ou seja, a primeira pessoa que morreu em São Paulo, quem que era? Era uma empregada negra. Ou seja, por que isso? Por conta das condições. Ela tinha que se deslocar, tinha que trabalhar, tinha que pegar meio de transporte. E as pessoas que foram mais sentidas é isso. Mas há um aspecto também que é muito doloroso, que é o pós-pandemia, que é a questão da saúde mental. Infelizmente, nós temos uns dados que a maioria dos jovens que estão cometendo suicídio são jovens negros, que também nos deixou alarmado, né? Ou seja, é aquela falta de perspectiva, aquela falta de cuidado que você tem que ter com uma pessoa que tem algum transtorno mental. Esses jovens estão abandonados. Não sei se você é de São Paulo, mas se você Sou. for lá para de Tiradentes, você não tem lazer para esses jovens. Não tem. E quando tem aqueles batidão e tal. Então você tem um conjunto de situações sociais e econômicas que acaba afetando mais a população negra. E conclusão, você vê que a questão da invasão escolar já era grave. Agora está maior. Tem que fazer um trabalho para poder resgatar, fazer com que esses jovens voltem para as escolas. Porque um jovem na escola é menos um jovem correndo risco. Você sabe que depois de 6 meses que o jovem abandona a escola, ele acaba entrando num crime. Então você Triste. precisa segurar esse jovem na sala de aula. Ele tem que estar lá, tem que estar recebendo apoio e tem que receber um ensino de qualidade, porque esse ensino que você... Eu fui numa escola aqui na Zona Norte, que confesso para você que eu fiquei assustado. As carteiras não cabiam, as pessoas ficavam, elas tinham que ficar sentadas em cima da mesinha, porque eram cadeiras inadequadas para aqueles jovens e para aquelas jovens. Eu fiquei me vendo naquela condição, falei, poxa, eu jamais vou conseguir aprender alguma coisa. Então você precisa, efetivamente, de governos que olhem mais especificamente para essa juventude. Mas olhem no sentido de querer empoderar, reconhecer que há problemas e que o racismo só acaba reforçando esse papel, entendeu? Você tem todos esses problemas sociais, mora mal, come mal, vive mal, não tem lazer, e ainda mais é negro, pronto.
está completo o quadro. As pessoas vão sofrer mais com esse problema. Ah, mas só negros sofrem? Não, brancos também sofrem. Só que tem um problema. A questão acaba atingindo aquelas pessoas e tal. E isso, o dado mais chocante, o dado mais doloroso, é essa do suicídio de jovens negros, que é um indicador também muito, muito preocupante, né? Então, eu posso lhe dizer o seguinte: trabalhar contra o racismo é trabalhar a favor da vida, é trabalhar em favor de um país mais igual, de uma situação mais igual. A gente viveu esses últimos 3 anos uma situação muito precária, né? Sem ter interlocutores no governo federal e no governo estadual também, as coisas aqui não foram boas em São Paulo. Mas agora você me deu uma boa notícia que vocês estão pensando em discutir pós-graduação de ESG. Posso falar para o resto do Brasil aí que o SESI, o Senai de São Bernardo, né? Aqui é São Bernardo. Mas é um curso que vai se estender para outros senais também. É uma coisa importante, ou seja, e eu espero que no capítulo do S social, vocês contratem gente para falar sobre a questão do racismo, porque é fundamental Sim. isso. Isso é Sim. fundamental, porque sem isso você não avança. Alguma outra pergunta, Nelson? Agora a gente vai abrir, né, Nelson, para as pessoas. Quem quiser, por favor, levante a mão ou coloque no chat. O Sérgio Tadeu está já falando obrigado aqui. A gente que agradece a presença, Sérgio. Não esqueçam de preencher a lista de presença, é importante, né? Alguém tem alguma pergunta, alguma questão? Eu queria falar com o Ivair, porque ele até fez uma pergunta aí logo no início, né, sobre a Sim. quantidade de docentes negros que nós temos, né? Então, na faculdade, nós temos um docente negro. Aqui. Aqui, na nossa faculdade aqui, na né? faculdade. São 9 professores no total aqui. E, um é negro. É negro. E na escola inteira, numa equipe que tem uma média de 200 funcionários, né? Nós temos aí talvez mais uns 4 ou 5 professores negros, que são instrutores, né? Que me recordo, né, Simone? Não, mas Então, entrou mais, né? Entraram mais, É um número bem reduzido. E na atividade que nós tivemos ontem, aconteceu uma coisa muito curiosa, porque o doutor Manuel, lá da OAB, o Ivaí, ele, durante a exposição dele, falou um coordenador do Senai de São Caetano do Sul. E eles Não, coordenador da Moca, né? Da Moca, que da recebeu aqueles 3 africanos, é da Moca? Ah, não, ele está aqui, é o José Ricardo. Ele é da Vila Leopoldina. É o José Ricardo. Ele está aqui com a gente, que eu estou vendo a fotinha dele. Ele está. É uma coisa muito interessante, talvez ele possa até depois melhorar um pouco aí essa intervenção que eu estou fazendo. Mas, assim, um deles queria fazer um curso mais técnico, porque lá no país de origem dele, eu não me recordo agora que país que não sei se não é Nigéria, eu não me recordo. Não, não é Nigéria. É menor a palavra. Tongo, acho que é Tongo. Tongo, isso, né? Tongo. Acho que o José Ricardo levantou a mão, Nelson. Vamos... Ele pode falar? Há muito incentivo, né, para se formar professores. Ao contrário do que a gente vê aqui. Eu acho que é interessante que ele fale. Acho que é José Ricardo. Bom testemunho. Fala um pouquinho para nós, boa, professor Nelson. José Ricardo. Então, boa noite. Parabéns, noite. professor Ivair, pela sua apresentação. Vou aproveitar, então, vou subir de novo aquela transparência para vocês. Isso, é importante. Para também dar uma boa notícia para o senhor, em termos de... Deixa eu ver, apareceu uma tela em branco aí ou não? Ainda não. Ainda não. Deixa eu ver como é que... É o delay que falam, né? É o delay. Não, é que às vezes eu tenho que compartilhar. Deixa eu ver aqui. Que eu estou com um monte de tela aberta. Deixa eu ver aqui. Pronto, deixa eu tentar de novo aqui.
Deixa eu ver. Adicionar. Deixa eu ver, será que está... Compartilhar tela. Agora foi. Foi? Foi. Foi. Vamos ver. Tá. Então agora eu vou subir aqui uma tela. Apareceu uma tela aí com os livros? Sim. Sim, apareceu. Sim. Então tá bom. Então vamos lá. Então, professor, o Senai ele existe desde 1942 e até agora a gente já formou, já está chegando em 70 milhões de pessoas formadas no Senai. A gente tem em torno de 1.022 escolas no Brasil todo, né? E a gente tem algumas preocupações, por exemplo, aqui, o senhor vê que em 2002 a gente já começou a fazer um trabalho sobre pessoas com necessidades especiais, né? Depois legislação e normas, isso aí a gente passa para as empresas também, né? Portadores de necessidades especiais, incluindo diversidade, né, em 2003, gênero, 2004, etnia, 2006, metodologia de projeto aí para trabalhadores idosos, inovação, isso aqui é manual de orientação para empresas sobre ações inclusivas, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, o Senai ele tem hoje em torno de 8.300 pessoas com necessidades especiais fazendo cursos no Senai, né? Nós temos uma escola exclusiva só para pessoas com deficiência. Aqui, vamos vendo aqui, ó, tem esse trabalho também sobre etnia. Então, o Senai ele já faz essa inclusão das pessoas, porque a grande base, a grande clientela do Senai são exatamente pessoas de baixa renda, né, que a gente consegue dar uma empregabilidade bastante significativa para eles, né? Uma outra coisa que o Senai tem também, nós temos livros com libras, mas focado em tecnologia, para ensinar parte de eletricidade, de mecânica. Então, foi desenvolvido uns livros de sinais de libras focado na área profissional. Então, também com foco nessa parte inclusiva, né? Aqui são, por exemplo, esse menino aí, ele tem paralisia cerebral. Ele tem problema de movimento e fala. E ele fez o curso aqui na nossa escola da Vila Leopoldina, se formou, inicialmente começou a trabalhar na Bayer, hoje está trabalhando na Pfizer. Aqui são meninos que são adventistas, né? Que inclusive o Caio ele chegou a fazer uma faculdade inteira, 3 anos, mas foi reprovado porque as aulas de sexta-feira não foram remanejadas. E ele veio fazer o mesmo curso aqui e conseguiu terminar porque a gente mudou os dias de aula, que quando ele, por exemplo, chegava a 3 reprovações, ele tem que parar o curso. Então a gente parava, mas mudava essas disciplinas das sextas-feiras para dias da semana, para ele conseguir fazer o curso. Esse aqui é um outro projeto que a gente está trabalhando também, que essa é uma ONG que atende meninas vulneráveis de comunidades carentes. Então, nós estamos fazendo um trabalho desde 2020 para conseguir incluí-las na parte de formação profissional na área de tecnologia, porque a maioria forma sempre as meninas na área de costura, cozinha, cozinheira, esse tipo de coisa, mas a gente está fazendo um esforço para que elas comecem a vir para a parte de tecnologia. E o Senai tem também bastante meninas, porque hoje não tem mais
divisão, né, de gênero. Então, nós temos todos os cursos que os meninos fazem, as meninas também fazem, né? Antes era só homem no Senai, né? Que eu estudei no Senai há muito tempo atrás e não tinha ninguém, só homem na escola, né? Esse outro menino, ele tem autismo e ele está hoje fazendo a faculdade aqui comigo, né, de automação industrial. E aquilo que o Nelson estava falando, hoje eu estou também no curso de graduação com esses 3 estrangeiros que estão aqui no Brasil, fazendo o curso de graduação. E, inclusive, esse aqui, que é o de Togo, que ele falou que no país dele ele foi uma colônia francesa e únicos cursos que eles têm lá é de licenciatura, só para ser professor. E ele veio aqui no Brasil procurar o Senai para fazer um curso de tecnologia, no caso automação industrial, porque ele quer implantar esse curso lá no país dele, né? Então, a gente aqui no Brasil às vezes acaba fazendo muitas coisas, mas ninguém fica sabendo, porque a gente não fala para ninguém também, né? Aí fica todo mundo sem saber o que está acontecendo. Mas já existe essa ação e que às vezes pode até o senhor que tem mais acesso, alcance maior na sociedade, que provavelmente a gente que fica meio escondido aqui dentro da escola, talvez possa também incluir o Senai como uma opção para inclusão, né, tanto dos negros. Aqui eu não coloquei os negros brasileiros que fazem cursos aqui com a gente, porque para nós isso é normal, né? Então eu só acabei incluindo aqui os meninos de fora, por ser uma diferença, né, do que a gente tem aqui. Mas o Brasil ele tem muito, quer dizer, o Senai, né, é uma instituição brasileira e que vem se esforçando já há muito tempo em fazer esse tipo de inclusão. Eu mesmo, quando eu fiz o curso no Senai, que foi lá em 73, quando eu entrei no Senai, ele fez todo esse suporte que o senhor sugeriu, de me dar dinheiro para condução, comprar o meu material escolar, me dar uma refeição, a cantina me dava almoço lá, e como ainda tinha problemas, eles me arrumaram uma bolsa de estudo de um salário mínimo que depois de formado eu devolvi para o Senai, né? Então são ações que a gente já pratica, e só que às vezes as pessoas não sabem e também não procuram a gente. Então a gente tem às vezes dificuldade de compor turmas de cursos gratuitos, porque às vezes a divulgação nossa não alcança esse público, né? Então é isso que eu tinha para apresentar aí. Muito obrigado, viu, pela sua disponibilidade de falar e nos aproximar dessas grandes conquistas que o Senai está realizando. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigada, viu, José Ricardo? Nada. Pessoal, alguém tem mais alguma colocação? Deixa eu ver aqui. Não. Alguém quer falar? Tem gente com a mão levantada aí, não tem? É o José Ricardo, que acho que ele esqueceu, José Ricardo. Nelson. Eu estou aqui vendo, né? Então, enquanto alguém resolve fazer algum comentário, alguma pergunta, né, eu queria perguntar para o Ivair, porque essas políticas que algumas instituições desenvolvem, como o Senai, elas são importantes, mas elas são, obviamente, insuficientes, né? Nós precisamos de políticas, não de governo, mas políticas de Estado, que sejam políticas que perdurem, né, para que, inclusive, a sociedade pague com a população negra a dívida que tem desde 500 anos atrás, né? Então, eu queria perguntar para o Ivair, assim, como é que, no caso do Sereste, como é que o Sereste tem colaborado
no desenvolvimento de políticas do Estado, porque o Sereste ele é um órgão muito vinculado, né, não sei se eu estou sendo preciso, ao Ministério da Saúde, né? Como é que o Sereste tem ajudado nisso? O Sereste é ligado à Secretaria de Saúde estadual ou municipal, né? O Sereste, ele tem um papel, basicamente, de cuidar da saúde do trabalhador. Então, o grande trabalho dele é cuidar dos acidentes, é cuidar dos processos, né? E durante a pandemia era verificar as condições de trabalho e que não colocassem em risco os trabalhadores. Na questão racial, o Sereste ainda está engatinhando, ou seja, ele tem muito ainda por fazer, porque ele tem uma demanda muito grande, você sabe que esse trabalho tem uma demanda muito grande. Então, a grande preocupação deles é atender essas denúncias de acidente de trabalho. E a questão racial ainda não é uma pauta poderosa que possa fazer realizar mudanças. Entendi. Professor Nelson, tem a professora Roberta, ela quer fazer uma pergunta. Ok. Roberta, pode perguntar. Tá, já, obrigada. Primeiramente, eu queria parabenizar o senhor Ivair. Na verdade, você abordou coisas que a gente, como branco, às vezes não para pensar que acontece. E dá até vergonha em ser brasileiro, pensando que eu mesma não estava percebendo isso. É complicado, foi reflexivo. E a segunda coisa que eu queria fazer é uma pergunta. Esse momento de montar o curso da ESG, ele vai ser organizado um trabalho às 14 horas, de forma remota, na próxima segunda-feira. Quem vai conduzir isso é o professor Constantino, junto ao pessoal da Gerência da Educação aqui do estado de São Paulo. E eu entendo que, se conseguisse o senhor conciliar a agenda, ia ser muito, muito, muito proveitoso para o nosso curso. Então, eu queria deixar aqui o convite, e aí, se puder passar o e-mail para a gente, depois, se puder ter agenda para isso, a gente faz questão de te convidar para estar junto com a gente na segunda à tarde. Eu fico muito feliz com esse convite, pode contar comigo, eu vou mudar a minha agenda e tal, mas eu vou estar na segunda-feira aí com vocês. Tá. Qual é o e-mail depois... que a gente pode mandar? Isso, eu já ia pedir também. O e-mail é fácil, é Ivair S. de Santos, ivair@gmail.com. ivair@gmail.com. Já estou passando para o professor Constantino, vai ser o convite por ele, tá? Muito obrigada mesmo, e eu peço desculpa de novo, porque tinha algumas coisas que eu não tinha pensado mesmo, então foi um tapa. Não, eu acho legal que você tenha falado isso, porque você sabe que eu trabalhei no Ministério da Justiça durante 20 anos em direitos humanos. Eu trabalhei com lutas antirracistas, luta contra a homofobia, moradores de rua, e cada vez que eu ia conversar sobre um assunto que eu não conhecia, como, por exemplo, a questão dos trânsitos e a questão do desemprego e tal, a gente tem que... Eu dizia logo de cara, eu não sei nada, né? Eu preciso só aprender com vocês. Porque, às vezes, a gente supõe que conhece um assunto e é nada melhor do que você ouvir antes de falar, né? E a questão racial, as pessoas, às vezes, elas imaginam que sabem todos os problemas, elas precisam conversar mais com as lideranças do movimento negro. E aí, em São Bernardo, tem muita gente boa, muita gente boa. Tem uma escritora chamada Kilsane Oliveira, ela é maravilhosa, ela mora em São Bernardo. Tem uma psicóloga, que também mora em São Bernardo, que é Eliane Pintor, uma grande referência da saúde mental do trabalhador. Então, você tem muita gente boa que dedicou a vida estudando esse assunto. Então, você falando isso, você me faz ganhar a noite, ou seja, pelo menos eu consegui sensibilizar uma pessoa a pensar um pouco mais sobre esse assunto. Muito obrigado, viu, Roberto? De nada, obrigada. Que bom. Esse é o objetivo, viu, professor Ivair? Professor Ivair, eu estou lendo aqui no chat, o José Ricardo, ele escreveu assim: vale lembrar que no Senai temos também gestores negros, coordenadores e diretores de escola. É verdade. Que bom, que bom. Temos essa população, isso é muito importante. E a gente quer ter mais, né? A gente quer realmente... o Orlando
Orlando, que também trabalha aqui com a gente, escreveu: quando o professor Ivair falou sobre o acolhimento dos alunos nas faculdades, lembrei dos meus primeiros dias de faculdade. Foi muito reflexivo. Obrigado, Orlando. Obrigado. Mais alguma coisa, gente? Professor Ivair, com certeza a gente vai te convidar formalmente, tá? Esse trabalho que a Roberta falou é um trabalho aqui nosso, né? Encabeçado por um professor nosso, que é o Constantino, que agora ele está no vestibular, né? Que hoje está tendo vestibular aqui também. Está acontecendo várias coisas aqui, ó, assim, para agitar, né? Mesmo hoje é um dia bastante produtivo e que só vem agregar, né? Esse tema, essa noite para nós, abrilhantando ainda mais pontos que não haviam, né? Na terça, que nem eu tinha falado, né? A Roberta falou que ela parou para pensar. Eu volto a repetir, desde a terça, desde a semana passada, que o professor Nelson, que está aí com a gente também, ele tem colocado nos nossos grupos informações, sabe, antirracistas. Então, é muito importante essa linguagem que muitos de nós desconhecem ou desconheciam. Então, são termos assim que a gente pensa que são banais, mas não são. É através da linguagem, da comunicação, que isso se torna mais forte, né? Então, é ter o cuidado, é ter a prudência, né, de falar as coisas, porque as palavras têm poder, né? Eu sempre falo, você fala, as palavras são se elas são malditas, já tem consequências absurdas. Então, assim, a nossa ideia mesmo é causar esse impacto nas pessoas, deixar as pessoas reflexivas e lembrar que nós estamos no mesmo mundo, nós estamos no mesmo planeta. É muito importante cuidarmos, sim, do meio ambiente. Então, quando você falou, professor Ivair, da pneumonia, né, volto a repetir, eu me esqueci que todo esse contexto de ter a pneumonia, né, nos negros, mas é por causa das condições externas precárias que a gente pode evitar. Não é uma coisa assim, meu organismo, que nem a anemia é organismo, é hereditário, né, genético. A gente tem, é algo que não dá para evitar, você nasce assim, mas as condições externas, nós temos como evitar, não é verdade? Essas condições precárias, né, esse tipo de desemprego, tipo de abandono, isso daí faz parte da nossa convivência, faz parte do nosso mundo. Então, não tem assim, que nem o professor Nelson fala, nós temos uma dívida, né? E a dívida tem juros. Ela só está aumentando. Ao meu ver, ela só está aumentando. E a gente tem esse cenário, então a gente tem que realmente agir. Essas palavras, né, que a gente está falando aqui, elas têm que ser transformadas em ações, né? Então, eu quero destacar isso também, viu? Eu estou aprendendo bastante, reaprendendo, que essa é a palavra para mim, reaprendendo, sempre. Alguém mais, gente, quer falar, quer expor alguma coisa? Eu estou vendo que tem bastante colegas de outros senais aqui, viu, professor Ivair? Que bom. Nós estamos aqui, São Paulo está sendo bem assessorado aqui, viu? Eu sou de São Caetano, né? Você me perguntou, eu sou de São Caetano, que faz parte de São Paulo, mas você citou a cidade de Tiradentes, e o Senai fez um trabalho há um tempo lá com as carretas móveis que a gente tem, que se chama escolas móveis. Não tinha escola lá de solda, mas a carreta, que é uma escola móvel, de solda, foi levar esse ofício para um pequeno grupo lá da comunidade, né? Eu estou falando pequeno porque a gente sempre tem mais o que fazer. Que bom. Vamos fazer mais e mais, né? Professor Nelson, quer falar alguma coisa? Senão eu falo bastante aqui, né, professor Ivair? Não, acho que a presença do Ivair é super importante, né, para trazer muitas informações, questões assim que, claro, a gente está com racismo muito próximo, né, da gente, né, praticamos muitas vezes o racismo e a gente não consegue elaborar detalhadamente isso, né?
Então, essa conversa ela é muito importante justamente para que a gente tome consciência, toda a sociedade tome consciência de que nós temos que fazer a promoção de todos, né? Nesse momento, eu acho que assim a questão da população negra, a questão da população indígena, né, que tem sofrido aí agora com a invasão da Amazônia pelos garimpeiros irregulares, clandestinos, né? Então, me parece que nós temos que dar conta de tudo isso. A sociedade tem que se responsabilizar por tudo que praticou, tudo que pratica, né? Todos os seus crimes, eles não podem passar impunes, né? Uma dívida que nós temos não é falar assim, não tenho dívida nenhuma porque eu nunca escravizei ninguém. Não é essa a perspectiva, né? A perspectiva é de a gente se encontrar, se olhar como nação, né? E uma nação com um corpo único, né? A gente pode ter muitas divergências, mas nós temos que entender que nós somos uma nação e nós temos que nos encontrar com isso. E o encontro significa, muitas vezes, em mexer em dívidas, em feridas. Nós temos que buscar uma cura para tudo isso. E a cura é assumir que nós ainda estamos longe de pagar nossa dívida com os quilombolas, com a população negra, com os povos originários do nosso país. Os indígenas. Os indígenas. Então, a gente precisa para que a gente seja uma nação de fato, né? E eu, assim, agradeço a presença do professor, não sei se mais alguém vai falar, mas um encontro muito, assim, proveitoso, porque nós estamos agregando todo o conhecimento do país, né, a um curso que a gente pretende fazer. Isso vai ser muito bacana, muito legal, né? Pode contar comigo. Muito bacana. Então, eu só tenho a agradecer a você, agradecer a todas as pessoas que, de uma certa forma, estão participando aqui, ouvindo, intervindo e entendendo qual é o sentido da nossa iniciativa, né, Simone? Com certeza, viu, professor Ivair? Eu também quero agradecer demais. A gente está aprendendo, reaprendendo e aprendendo a cada dia, e que fique a reflexão, que a gente possa realmente transformar a nossa situação e a situação de outras pessoas, porque o professor Nelson falou uma coisa agora também para mim que é fundamental. A gente não está ileso, não está isento do que passa, do crime. Se você está vendo, você faz parte. Não adianta falar, não é da minha época, né? Ou não foi comigo. Nós estamos juntos, nós fazemos parte disso. É como olhar alguma coisa na rua e você passar, tá vendo uma violência e deixar, isso não é problema meu. Então, a partir do momento que você vê a situação, é problema seu também. Você está sendo cúmplice, não é? Então, a gente faz parte disso. A Marcela está colocando aqui, professor, muito obrigada por compartilhar sua experiência conosco. Então, eu que agradeço por ter tido essa chance de falar com vocês do Senai. Para mim, foi uma honra. Imagina, a gente que tem o privilégio, muito obrigada. Eu quero agradecer também a presença de todos e todas, e mais uma vez agradecer bastante ao professor Nelson, que está sendo o nosso interlocutor de toda essa semana valorosa. Ok, valeu. Muito obrigada. Obrigada, viu, professor Ivair? Tudo de bom. Um abraço, Ivair. Um abraço aí, viu? Um abraço. Obrigada. Até mais.